Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Muita luz e muita paz para você nesse início de semana, né? Que você tem uma semana muito especial, porque estamos começando junto com essa semana mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Agradecendo, né, gente, antes de mais nada, pelo final de semana abençoadíssimo que nós tivemos junto aos nossos companheiros, né, irmãos de São Domingos do Prata, Nova Era, João Molevade, em mais um tratamento itinerante. Quantas bênçãos derramadas! Uma alegria, né? Uma alegria, a palestra sobre Madre Teresa no sábado à noite também. Graças a Deus, muitas coisas boas. Que bom. Obrigado a vocês que nos acompanharam à distância, sempre enviando aí as suas vibrações de carinho. Deus os abençoe sempre. Quem sabe, hein? Em breve a gente não está junto também num tratamento desse. Tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, meus amigos, para a gente começar a semana bem, com o pé direito, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem o hábito saudável de abrir mão de algumas situações que talvez te deem prazer para você sair da sua zona de conforto e chegar em um patamar maior de crescimento espiritual? Até que ponto que realmente você está disposta ou disposto a abrir mão daquilo que você já conhece, daquilo que você considera mais seguro, para dar um passo além de onde você já deu? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? O caminho espiritual, meus amigos, que muita gente diz que quer seguir, ele é um convite extraordinário a um mergulho no desconhecido que é conhecido. Assim, como assim, Ricardo? É verdade. Por que um mergulho no desconhecido que é conhecido? Primeiro, porque esse mergulho no desconhecido é um mergulho em algo novo. Só que ele é conhecido, porque Jesus nos apresentou esse caminho. Os grandes mestres espirituais que vieram depois do Cristo, até antes dele, também nos apresentaram esse caminho. Né? Quando a gente sabe que o caminho espiritual ele é enriquecedor, não é? Que quem segue, quem se entrega a uma vida de valores profundos ligados à espiritualidade superior, valores morais, o que a gente sabe? Que nós vamos ser mais felizes, não é isso? Que a gente não vai nunca se sentir sozinho, que as nossas dores vão passar, que nós vamos ter muito apoio. Isso não é novidade para ninguém. Mas daí você saber com a sua cabeça e você se entregar é outra coisa. Por isso é o desconhecido. A gente sabe com a cabeça, mas a maioria de nós ainda desconhece essa conexão com Deus na entrega da alma. Por isso que se perguntar sobre aquilo que a gente está disposto a sacrificar da nossa zona de conforto, gente, é muito importante. Vamos lá para exemplos práticos. Quantas pessoas dizem, eu quero crescer espiritualmente, mas tem preguiça de estudar? Vira e mexe, a gente fala disso aqui na Pílula do Evangelho. Ora, se você não é capaz de sacrificar alguns momentos do seu dia, a sacrificar entre aspas, né? Abrir mão de algumas atividades, para você, por exemplo, ler um bom livro, para você ter páginas que você possa ler para te inspirar, para você meditar durante 15, 20 minutos, se você não tem 10, 15 minutos para Deus no seu dia, bem, será que realmente nós estamos merecendo esse caminho espiritual que a gente diz que quer ter? Pensa bem, se você, por exemplo, fala, eu quero ter mais paz com a minha família, mas se você não é capaz de abrir mão, né, de se sacrificar, talvez de alguns minutos da sua televisão, do seu tempo na internet, com os amigos, para conversar mais com a sua esposa, com seus filhos, talvez fazer aquela visita para os seus pais que você não faz há muito tempo, talvez até para ter que falar daquelas situações chatas que muitas vezes a gente tem em família, mas a gente tem que resolver. Será que realmente nós estamos fazendo a nossa parte para poder merecer ter a paz na família, quando a gente não abre mão de uma certa zona de conforto para poder criar novos hábitos? Então, a pílula do nosso amado Evangelho nessa segunda-feira nos convida a refletir sobre o que é que nós precisamos abrir mão, que hábitos precisamos transformar, que zonas de conforto, meus amigos, nós precisamos romper para que realmente a gente possa se comprometer de uma maneira mais profunda com o desenvolvimento espiritual. Uma coisa é certa, todas as pessoas que, por exemplo, eu conheço, que fazem trabalhos sociais, né, esses gigantes da alma, né, que são anônimos do mundo, mas com certeza visíveis aos olhos de Deus, que se dedicam a auxiliar pessoas que estão famintas, pessoas que estão sofrendo muito com problemas de saúde, problemas emocionais, são pessoas comuns, meus amigos, como eu e como você, que tem família, que tem problemas familiares, que tem dificuldades financeiras e que também tem doenças para enfrentar, mas tira uma hora, duas do seu tempo durante a semana, alguns tiram até mais, para poder se doar
pensar, essas pessoas vencem suas zonas de conforto, concorda? Porque elas podiam ficar em casa, elas podiam ficar dormindo até mais tarde no domingo, mas no domingo de manhã sai para poder fazer visita para alguma instituição, para pessoas que precisam. E às vezes é o único horário disponível, por isso vão no domingo de manhã. Então estão sacrificando parte do seu aparentemente lazer para ter um lazer e um prazer espiritual muito maior. Entende? Então, essa é a minha pergunta para você. Eu estou só dando exemplos soltos aqui, né? Onde é que você está disposto a melhorar? Que tipo de zona de conforto que você sente, sabe que precisa romper para realmente cuidar da sua vida espiritual? Lembre-se, se você coloca Deus, né, na segunda, terceira opção da sua vida, por que você acha que ele tem que te colocar em primeiro lugar na hora que você estiver precisando dele? Lembremos sempre do ensinamento inexorável de Jesus, inestimável de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente planta negligência, bem, não adianta esperar outra resposta do universo que também não seja negligência. Até o momento que a gente realmente se comprometa com a caminhada espiritual, a gente poder colher esses frutos maravilhosos. E aí, isso faz sentido para você? Não faz? Me conta. Vamos crescer juntos, né, gente? Para que a gente possa crescer. Olha, fiquem atentos. A terceira palestra sobre os gigantes da alma que vamos fazer é sobre Mahatma Gandhi. Em breve vamos informar a data para vocês se organizarem. E em breve também a gente vai liberar para vocês que não puderam assistir no sábado o link da palestra sobre Madre Teresa de Calcutá. Tá bom? Lembrando do nosso aplicativo IRM Oficial, graças a Deus, né, nós estamos aí com milhares e milhares de pessoas que já baixaram o aplicativo, mais de 70% dos países do mundo, né, já tem pessoas que já baixaram o aplicativo, a gente está super contente com o resultado, depois daquele pico de semana passada, né? Que deu aquele probleminha de acesso, a gente não teve mais esse problema, então aproveitem. Essa semana, todos os dias, repito, Pílula do Evangelho, assistam o Momento do Investidor, que eu sei que muitos de vocês não conhecem, mas no aplicativo está na palma da sua mão. Ouça o Momento do Investidor para ver se você gosta, porque vai ajudar você ou pessoas da sua família a melhorar na sua vida profissional e na sua vida financeira. Além, claro, das pilulinhas do Evangelho feito com tanto carinho pela nossa querida Roseli, com histórias que vão com certeza inspirar suas crianças, tá bom? IRM Oficial. Ajuda a gente a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? Pessoal do Google Play, esperamos que até o final dessa semana a Apple libere o link para que vocês possam também se inscrever quem tem iOS, tá certo? Então que Jesus te abençoe, uma linda semana. Rompa qualquer zona de conforto aí que seja necessário para você cuidar da sua vida espiritual, porque com certeza vai fazer a diferença e você não vai se arrepender. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado por tudo, por vocês compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.